Pronto, vamos lá para a carta de Hebreus, capítulo 10, verso 38. Seja bem-vindo mais uma vez, viu, irmão? Deus abençoe. Então lá, Hebreus capítulo 10, verso 38. Diz assim: Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. O meu justo viverá pela fé. No capítulo 12, verso 1, que é o texto base dessa série de estudos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, na Tua presença, diante do Senhor. Queremos consagrar esse tempo a Ti, Senhor, para que haja a ministração do Teu Espírito sobre nossas vidas, para que haja a edificação do Teu corpo, para que haja a santificação, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor venha nos revelar a Tua glória, os Teus caminhos. Nós Te agradecemos, ó Pai, de maneira tão tremenda. O Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos guiado como os Teus filhos. Obrigado pela obra do Senhor nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que a ação do Teu Espírito seja protetora sobre as nossas vidas, nos guardando e nos livrando de todo mal. E que como cantamos, ó Pai, o Teu Espírito, Pai, pregue nessa noite libertação, pregue nessa noite cura. Senhor, que o Senhor venha ministrar além das nossas possibilidades. Usa a minha vida e usa esse tempo, Pai, para o louvor e para a glória do Teu nome. Nós, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. E amém. Bom, irmãos, o que a gente vê aqui nesses dois versículos de Hebreus, né? De que maneira nós vivemos, nós corremos a carreira que nos está proposta. O verso, capítulo 10, verso 38, diz: o meu justo o quê? Viverá pela fé. Na carreira que nos está proposta, o justo, né? Aquele que corre a carreira, ele corre o quê? Pela fé. O justo viverá pela fé. A gente já viu um pouco, né, sábado passado, que o contexto aqui de Hebreus sobre esse viver pela fé é o mesmo contexto que ele encaixa esse capítulo 12, sobre o corrermos a carreira que nos está proposta. Ou seja, correr a carreira que nos está proposta é o quê? É viver pela fé. Viver pela fé. Isso aqui é um assunto, irmãos, fundamental, né, para nós sobre a carreira que nos está proposta. Se olharmos para tudo que a gente viu até agora sobre esse assunto, né, a gente vai chegar à seguinte conclusão: qual? Toda a carreira que nos está proposta, ela é vivida pela fé. Ela é pela fé. Nós vivemos, nós corremos pela fé. Um exemplo, é pela fé que os filhos são conduzidos à glória, como a gente já viu. É pela fé que participamos da vocação celestial. É pela fé. É pela fé que nós entramos no descanso de Deus. É pela fé que nos achegamos junto ao trono de graça. É pela fé. É pela fé que nos deixamos levar para o que é perfeito. Tudo isso é dentro da carreira que nos está proposta. E mais, é pela fé que nós lançamos mão da esperança que nos está proposta, do forte alento, né, que nos é direito na carreira que nos está proposta. É pela fé que a palavra viva penetra ao ponto de dividir a alma e espírito. Também vimos isso dentro da carreira que nos está proposta. É pela fé que entramos no Santo dos Santos. Lembram disso? Tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos. É pela fé. E é pela fé que nós corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. Assim como está aí no capítulo 12, verso 1. Corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. É pela fé. Ou seja, irmãos, a fé é um assunto fundamental, né? Quando a gente fala sobre correr a carreira que nos está proposta. Agora eu pergunto para vocês, o que é fé
E o que é este viver pela fé? É importante a gente responder essas perguntas, até mesmo para entender melhor o que é a carreira que nos está proposta. A gente entendendo bem o que é fé e o que é este viver pela fé, a gente entende melhor o que é a carreira que nos está proposta. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Hoje a gente vai estudar em cima dessas duas perguntas. O que é a fé e o que é este viver pela fé? Porque o justo viverá pela fé. Bom, vamos lá. Capítulo 11, verso 1 e 2. A gente vai dar uma olhada hoje dentro desse capítulo 11. É claro que a gente não vai ter a oportunidade de falar tudo. É um capítulo muito rico, porque a carreira que nos está proposta ela é rica, ela é gloriosa. Mas a gente vai ver algumas coisas muito importantes. Vamos lá, verso 1 e o 2 para começar. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Primeira pergunta: o que é fé? A palavra nos responde, verso 1, a fé é, olha só, há uma definição de fé na palavra de Deus. E o que a fé é? É a certeza, veja só, de coisas que se esperam. Destaca aí esse termo, coisas que se esperam. E depois ele continua, a fé é a convicção de fatos que não se veem. Olha só, irmãos, o que é a fé? A fé são coisas. A fé são fatos. Coisas que se esperam e fatos que não se veem. Essa é a definição bíblica da fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Primeira pergunta, então, respondida. Segunda, o que é viver pela fé? Verso 2 diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Para responder essa pergunta, a gente vai precisar olhar um pouco para a vida destes antigos, que está aí na palavra. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Capítulo 6 de Hebreus, verso 12, diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. É olhando, irmãos, é imitando a fé dos antigos que nós respondemos a esta pergunta: o que é viver pela fé? Como que na Bíblia nós entendemos o que é viver pela fé? Como é que na Bíblia nós podemos imitar e viver esta fé? É olhando para a vida destes antigos testemunhos. Aquilo que na Bíblia chama de a nuvem de testemunhos. Então, irmãos, o segredo para entender aqui o que é o viver pela fé, o que é o correr a carreira que nos está proposta, é olharmos para a fé destes antigos, tentando compreender o que são as coisas que se esperam, os fatos que não se veem. Dessa maneira é que nós então podemos ter esta carreira que nos está proposta, desvendada aos nossos olhos. E aí, ao olharmos para a carreira, a gente vê o quanto ela é rica, o quanto ela é gloriosa, o quanto ela é maravilhosa. Então vamos lá, vamos dar uma olhada para a fé dos antigos para ver o que são estas coisas que se esperam, o que são estes fatos que não se veem. E eu vou pedir a ajuda de vocês para isso, tá? Vamos lá, vamos fazer um exercício hoje. Eu vou citar aqui vários textos, a gente vai ler vários textos juntos, e eu vou pedir para você me ajudar sempre, olhando para esses textos, a identificar o que são esses fatos, estas coisas relacionadas à fé. Tudo bem? Você topa? Vocês topam? Vamos lá, hoje tem que ser um pouco mais participativo, hein? Não é só alguém ouvindo. Evidentemente, como eu falei, a gente não vai conseguir ver todos os textos, mas eu separei alguns aqui que eu acho que é o suficiente para a gente entender essa questão e dar suficiente condição de depois a gente poder aprofundar isso melhor junto com o Senhor. Amém? Então vamos lá, verso 3, alguém lê para mim. Capítulo 11, verso 3.
Pela fé entendemos que o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que vocês acham? Nesse texto há coisas que se esperam ou fatos que não se veem? Dá uma olhada rapidinho nesse versículo e tenta me dizer se aí há fatos que não se veem ou coisas que se esperam. E o que são? Vamos lá. São coisas, né, que não aparecem. Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Isso é um fato. Verdade? Exatamente. Esse versículo aí tem fatos que não se veem. Olha só. O universo foi formado pela palavra de Deus. O que é isso, irmãos? É um fato que não se vê. Quem esteve lá para ver isso? Quem aqui esteve lá para ver o quê? O universo sendo formado pela palavra de Deus? Ninguém? Concorda? O texto diz aí também, olha só. O visível veio a existir das coisas que não aparecem, né? Ou se veem. Ou seja, o que a gente está falando aqui? De fato que não se vê. As coisas que se esperam não aparecem nesse texto. Porque a gente está falando de fatos que não se veem. Coisas que vocês vão ver a diferença de uma coisa e outra daqui a pouquinho, em outros textos. Nesse texto, na verdade, a gente vê fatos que não se veem. Agora, olha só, diz a palavra que é pela fé, irmãos, que entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. É pela fé que entendemos que o visível, olha só, vem a existir das coisas que não aparecem. Isso é viver pela fé. Isto é correr a carreira que nos está proposta. O que, irmãos? Para entender, né, que o universo é formado pela palavra de Deus, que as coisas são formadas pela palavra de Deus, entra a fé. Que para entender que o visível, o que vocês estão vendo, vem a existir das coisas que não se veem, entra o quê? A fé. É pela fé que nós entendemos isso. É pela fé que nós assimilamos isso. É pela fé que isso é trazido à nossa vida, que isso faz parte da nossa vida. E é pela fé que nós vivemos essas coisas. O justo viverá pela fé. É dessa maneira. Beleza? Então esse foi só o primeiro, hein? Mais fácil. Vamos lá. Verso 4. Alguém lê para mim, por favor. Verso 4, capítulo 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. No meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha lá, nesse texto há o quê? Coisas que se esperam ou fatos que não se veem? Fatos. Nesse texto há fatos que não se veem. São eles o quê? Diz o texto aí que pela fé Abel o quê? Ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Isso é uma coisa que a gente vê? Excelente sacrifício. Como saber se é o mais excelente sacrifício? Pela fé. O que mais? Diz o texto aí que Abel obteve, olha só, testemunho de ser justo. O que a gente está falando aqui, irmãos? De fato que não se vê. Como que eu sei que eu obtive testemunho de ser justo? Pela fé. E mais, hein? Fala aí, o que mais? Ó, diz aí que Abel tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Como que eu sei que eu tive a aprovação de Deus? Pela fé. E o que é isso? É fato que não se vê. Como que eu sei que eu tive a aprovação de Deus? Pela fé. O que mais? O texto diz mais aí.
por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O que ele está dizendo aqui? Que o testemunho que ele obteve diante de Deus, né, aquela aprovação de Deus para com a sua oferta, ele fala que mesmo depois de morto, por meio dela, aquele testemunho ainda fala. E é o que a gente está vendo aqui. Então, a gente está falando de um testemunho de uma pessoa que morreu há muito tempo e ainda fala. De uma fé de uma pessoa, de um antigo, como diz a palavra, que ainda fala, que ainda nos serve, que ainda nos alimenta, que ainda nos dá exemplo. E aí ele diz aqui, por meio daquele testemunho, por meio daquela oferta que recebeu a aprovação de Deus, mesmo depois de morto ainda fala. O que é isso, irmãos? É um fato que não se vê. Concorda? Que nos é assimilado por meio do quê? Da fé. Ou seja, irmãos, é pela fé, olha só, eu vou fazer sempre uma colocação aí com o texto que a gente está lendo. É pela fé que oferecemos a Deus sacrifícios excelentes. É pela fé que obtemos testemunho de ser justo. É pela fé que obtemos a aprovação de Deus, tão importante para nós na carreira que nos está proposta. A gente vai ver mais sobre isso ainda hoje. Ou seja, irmãos, isto é viver pela fé. Isto é correr a carreira que nos está proposta. Estão entendendo, irmãos, os fatos e as coisas? Vamos lá, vamos ver outro texto. Está muito rápido? Não. Se vocês quiserem colocar algumas coisas também, vocês ficam à vontade, tá? Vamos lá, 11, verso 5, verso 6. Eu vou ler. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmão, nesse texto é o quê? Há coisas que esperam ou fatos que não se veem? As duas coisas. Vamos ver. São eles. Verso 5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. O que é isso, irmãos? Isso é um fato ou uma coisa? É um fato que não se vê? Eu diria que são as duas coisas. Coisa que se espera e fato que não se vê. Enoque esperava não ver a morte. E Enoque foi trasladado para não ver a morte. São duas coisas. Coisas que se esperam e fato que não se vê. Vamos lá, continuando. Diz aí que antes da sua trasladação, obteve testemunho de ver agradado a Deus. O que é isso? Fato, como a gente já viu no verso anterior. Do testemunho. Ele obteve testemunho. Repara que a gente tem muito isso sobre isso, né? Na carreira que nos está proposta. Essa questão do testemunho é fundamental para nós. Dentro da carreira que nos está proposta. Obteve testemunho de, olha só, haver agradado a Deus. O que é isso, irmãos? Um fato que não se vê. No verso anterior que a gente tinha lido, ele obteve testemunho de ser justo. Aqui ele obteve testemunho de ter tido agradado a Deus. É um fato que não se vê. Aonde que eu posso comprovar? Aonde que eu tenho isso mostrado, registrado? Eu agradei a Deus, irmãos. Não tem lugar nenhum. Isso é um fato, aonde? Conquistado, obtido, porque ele obteve pela fé. E mais, hein? Vamos lá. Verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. O que é agradar a Deus? Fato que não se vê. Obediência. Obediência. Agradar a Deus. É um fato que não se vê. As coisas aqui, pai, estão sempre relacionadas a coisas que se esperam. Se esperam. E fatos que não se veem.
Entendeu? Agradar a Deus é um fato que eu não vejo. Também, é as duas coisas. E é uma coisa que eu espero, para aquele que está dentro da carreira que nos está proposta. Então são as duas coisas. Eu espero agradar a Deus. E pela fé, eu obtive o testemunho de agradar a Deus. Eu agrado a Deus. Isso é pela fé. Sempre. A carreira que nos está proposta, irmãos, o justo viverá pela fé. O que mais? Diz aí no verso 6 ainda. É necessário que aquele que se aproxima de Deus. Esse se aproxima de Deus é o quê? É um fato. Se aproximar de Deus, irmãos. Como que acontece isso? Como que isso é possível? Pela fé. Não tem outra maneira. Ele mesmo disse, sem fé é impossível. Como que nós nos aproximamos de Deus sem fé? Não tem jeito. Não há fórmula mágica para isso. Bom, vamos lá. Ainda no verso 6. Ele diz assim, é impossível, né? Agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aí olha só, creia que Ele existe. Ele existe. O que é isso? Isso é um fato. Um fato que não se vê. Você está vendo Deus existir? Não, mas eu creio. Mas eu creio. É necessário, ele diz aí, né? Que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É um fato que eu não estou vendo. Mas eu tenho que crer. É necessário, porque sem fé é impossível. Então, quando eu me aproximo, eu creio que Ele existe. Isso é um fato que eu não vejo. E mais, olha só, verso 6. Ele diz aí, crer que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam, dos que o buscam. O que é isso, irmãos? Deus é galardoador dos que o buscam. As duas coisas. Ele é um fato, ele é o galardoador. Certo? Isso é um fato que eu não vejo. E é uma coisa que eu espero também. Porque galardoador, você sabe o que significa galardoador, né? O que recompensa. Aquele que traz o galardão. É algo que eu espero. A carreira que nos está proposta fala muito, irmãos, sobre herdar a promessa, sobre o galardão. Fala, nós estamos nisso e nós precisamos voltar a falar sobre isso. Herdar a promessa, sobre o galardoador, sobre o galardão. Agora, olha só, irmãos, é pela fé. Não é verdade? É pela fé que nós nos relacionamos com tudo isso. Que Deus existe, que Deus se agrada, de obter o testemunho. É pela fé. É pela fé que obtemos testemunhos de haver agradado a Deus. É pela fé que agradamos a Deus. Tão importante para nós na carreira que nos está proposta. Lembram do descanso de Deus? O descanso de Deus está relacionado com agradar a Deus. E é pela fé. É pela fé que nós, irmãos, se aproximamos de Deus. Tão importante na carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta são os filhos conduzidos a glórias. São os filhos se deixando se levar ao que é perfeito. São os filhos obtendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos. São os filhos se chegando junto ao trono da graça de Deus. Irmãos, pela fé nos aproximamos de Deus. Nos achegamos junto ao trono da graça. É pela fé que temos o que mais, irmãos? Diz aí o texto, convicção que Deus existe. Como que eu sei que Deus existe? É pela fé. É pela fé que eu obtenho essa convicção. É pela fé que temos certeza que Deus nos tomará para si, como diz o texto, sobre esse ser trasladado. Né? O texto fala muito aí sobre essa questão da trasladação. É pela fé que nós entendemos isso, que Deus nos tomará para si.
É pela fé que temos certeza que Deus nos dará um galardão, que há o galardão. Como que eu vou correr a carreira que nos está proposta sem ter a perspectiva do galardão? Não é a carreira que nos está proposta. E é pela fé que eu tenho certeza de que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Isto é viver pela fé. Isto é correr a carreira que nos está proposta. Vamos lá, tem mais. Verso 7. Diz assim, capítulo 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Nesse texto aí é o quê? Coisas que se esperam ou fatos que não se veem? As duas coisas. Mesma coisa. Vamos lá. São eles. Noé, diz a palavra, pela fé foi divinamente instruído. O que é isso? Divinamente instruído. Hã? E isso é o quê? Uma coisa que se espera ou um fato que não se vê? É um fato que não se vê. Como que eu sei que eu fui divinamente instruído? Vamos lá, diz mais. Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. O que é, irmãos, estes acontecimentos que ainda não se viam? Coisas que se esperam. Deus falou para ele coisas que ainda não tinham acontecido. Então eram coisas que se esperavam. Agora, como que ele se relacionava com essas coisas que ainda não haviam acontecido? Pela fé. E mais, diz o texto aí. Sendo temente a Deus, Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Salvação de sua casa. O que é? As duas coisas. Coisas que se esperam e fatos que não se veem. A salvação da sua casa. Irmãos, fatos que não se veem. Coisas que se esperam pela fé. Certo? Pela fé ele aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. É interessante como ele se interage, né? Com essa coisa que se espera, né? E esse fato que não se vê. Ele não ficou lá somente esperando, não é verdade? Ele foi lá e aparelhou uma arca. Ele atuou. A fé, irmãos, pode reparar aí, em todo o texto, ela é ativa, ela é operante. Ele foi lá e ele operou algo. Ele agiu, né, em comum acordo com a sua fé. E é assim que nós devemos viver também. Bom, tem mais. Ele diz aí, continua lá, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Condenou o mundo. O que vocês acham disso? Fato que não se vê e... Você vê, repara que o texto fala sobre salvação e sobre também condenação. Você sabia que o Evangelho fala sobre as duas coisas? O Evangelho fala sobre as duas coisas. E a carreira que nos está proposta nos relaciona também com as duas coisas. Com a salvação e também com condenação. O Evangelho se relaciona com salvação e também com condenação. E é pela fé. Pela fé, ele diz, pela qual condenou o mundo, coisas que se esperam e fatos que não se veem. E demais, ele diz, tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. O que é isso?
As duas coisas. Porque o texto fala sobre tornar-se um herdeiro, certo? Algo que se espera. E o texto também fala sobre herdeiro da justiça que vem da fé. É um fato que não se vê. Herdeiro da justiça que vem da fé. Se a fé é certeza de coisas que se esperam e fatos que não se veem, entendeu? É um fato que não se vê. Ou seja, irmãos, diz a palavra que é pela fé que recebemos instrução divina. É pela fé que temos certeza dos acontecimentos que ainda não se viram, e ainda há muitos ainda que não se viram. Se você ler Apocalipse, você vai saber disso. Há muitos fatos que ainda não se viram, mas que vão acontecer. E é pela fé que a gente sabe disso. É pela fé que temos certeza da salvação da nossa casa, assim como a convicção da condenação do mundo. Porque aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus, diz a palavra do Senhor. E é pela fé que temos certeza, convicção de sermos herdeiros da justiça que vem da fé. Irmãos, isto é viver pela fé, isto é correr a carreira que nos está proposta. Amém? Amém. Vamos lá, tem mais. Vamos ler aí do verso 8 ao verso 19 agora. Agora eu vou pedir para alguém ler, senão eu vou ficar sem saliva. Verso 8 ao verso 19. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para algum lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Tem, obrigado. Bom, e aí? Nesse texto, o que a gente tem? Há coisas que se esperam ou fatos que não se veem? As duas. As duas coisas também. É um texto riquíssimo, né? Um texto que tem muita coisa. Vamos ver o que a gente consegue tirar daí, tá? Vamos lá. Verso 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Quando chamado. Irmãos, chamado. O que é isso? É um fato. É um fato que não se vê. Quando chamado. Quando chamado. Um fato que não se vê. E mais, ele diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Coisas que se esperam e fatos que não se veem. Olha só, por quê? O texto fala sobre ir para um lugar que devia receber por herança. Coisas que se esperam.
Ele está indo para um lugar, olha só, que devia receber por herança. É algo que ele espera. O quê? Receber essa terra que ele está indo como herança. Ele está indo para uma terra que ele ia receber como herança. Agora, olha só, o texto fala sobre partir sem saber para onde ia, coisas que se espera e fatos que não se vê. Porque ele está indo para um lugar que ele não está vendo. Não sabia para onde ia. Um fato que não se vê. Irmãos, como ir para um lugar que eu não sei onde é? Coisa que se espera. E fatos que não se vê. Como ir para um lugar que eu vou receber por herança sem saber onde fica? É o que nós estamos fazendo hoje. É a carreira. Olha só, irmãos, deixa eu dizer para vocês. É a carreira que nos está proposta. O justo viverá pela fé. E mais, verso 9 diz assim, olha que interessante. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. E aí? Peregrinar na terra da promessa como em terra alheia. Isso é um fato que não se vê. Peregrinar. Peregrinos. Somos peregrinos. Eu gosto tanto dessa ótica dentro da carreira que nos está proposta. Peregrinos, andar numa terra como em terra alheia. Porque não somos. Essa é uma ótica que precisa voltar tanto para dentro da igreja, para dentro do evangelho. Sermos peregrinos e andar por uma terra como em terra alheia. Fato que não se vê. Vamos lá, tem mais. Verso 10 diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Por que ele era um peregrino e andava em terra como em terra alheia? Porque ele aguardava o quê? A cidade que tem fundamentos. O que é isso, irmãos? Coisa que se esperam. E fato que não se vê. Por quê? Ele aguardava. Então é algo que ele espera, certo? E é uma cidade que tem fundamentos. É um fato que não se vê. Eu gosto desse termo também, legal, né? Cidade que tem fundamento. Ele aguardava a cidade que tem fundamento. Porque a terra que ele andava, como que ele peregrinava, como terra alheia, falta o quê? O fundamento. Esse mundo falta o fundamento. Nesse mundo está faltando o fundamento, a rocha, a pedra angular, né, para a edificação do corpo. Ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, coisas que se esperam e fatos que não se veem. Viver pela fé, correr a carreira que nos está proposta. Agora tem mais. Olha só, sobre Sara, esposa de Abraão. Verso 11 diz assim: Sara, pela fé, também recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade. E aí? Receber poder, que a gente fala tanto. O que vocês acham? Receber poder. Recebeu poder. Como que eu sei que eu recebi poder? Vai ficar azul, né, elétrico? Tem uns que querem, né? Ficar azul, elétrico, voar, plantar, colar, cair, levantar, né? Mas eu, irmãos, eu fico na palavra. Pela fé. Pela fé. Pela fé recebeu poder. Ela já era uma idosa e Deus havia feito a promessa do filho, né, do herdeiro. Ela já não tinha mais condições físicas, humanas de ter essa criança, de se cumprir essa promessa, mas Deus deu poder para ela cumprir a promessa. E cumpriu a promessa. Ela recebeu o poder.
Aí olha só que interessante, verso 11, ela diz assim, Sara teve por fiel aquele que havia feito a promessa, irmãos. Ter por fiel aquele que fez a promessa. O que é isso? Fato ou coisas? Coisas que se esperam ou fatos que não se veem? Ter por fiel aquele que fez a promessa. É um fato. Fato que eu não vejo. Deus é fiel. Mas pela fé eu tenho certeza, eu tenho convicção de que Deus é fiel. Ela teve Deus por fiel. Ela creu que Deus era por fiel. Ela tinha convicção, certeza que Deus era fiel para cumprir a promessa. Mesmo ela sendo ou estando, já humanamente falando, incapaz de gerar um filho. Ela teve Deus por fiel. E ela recebeu poder. E a promessa foi cumprida. É pela fé. É pela fé que temos Deus por fiel para realizar a promessa. O texto fala mais, hein? Vamos lá. Verso 16 diz assim. Olha que interessante o que o verso 16 diz. Agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Está falando desses que andam pela fé. Está falando desses que correm a carreira que nos está proposta, incluindo Abraão, incluindo Sara, Enoque, todos esses que a gente está vendo aqui. Pela fé, aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Nós estamos falando aqui do quê? Coisas que se esperam ou fatos que não se veem? Coisas que se esperam. Das duas coisas. Há uma pátria superior. É um fato que eu não vejo. Há uma pátria celestial, diz o texto. É um fato que eu não vejo. Agora só, aspiram por uma pátria superior. Eles esperam, eles anseiam, eles aguardam, eles buscam a pátria superior. Ou seja, coisas que se esperam. Irmãos, carreira que nos está proposta. Olha que interessante, depois ele continua no verso 16. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Olha que lindo. Olha só, Deus não se envergonha destes que correm a carreira que nos está proposta. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Vou só explicar uma coisa para vocês aqui, para a gente entender esse fato aqui. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho vergonha de ser brasileiro. Porque as coisas que acontecem me trazem vergonha. O texto está falando, só uma comparação muito simples para vocês entenderem, sobre Deus não se envergonhar destes e de ser chamado Deus destes. Olha isso. E como que isso acontece? É pela fé que eles correm a carreira. Deu para entender? Deus não se envergonha deles. Isso é um fato, hein, irmãos? Ser chamado seu Deus, isso é um fato. É um fato que eu não vejo. Mas é pela fé que isso se relaciona comigo. Tem mais, em verso 19. Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Vocês lembram que Deus chama Abraão e Deus prova Abraão, pedindo para que Abraão sacrificasse o seu filho. Uma vez que Sara tem o filho da promessa, Deus chama Abraão e fala, sacrifica o seu filho da promessa. E aí, olha só, diz que Abraão, diz a palavra que Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. E aí ele diz assim, verso 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. O que a gente está falando aqui? De coisas que se esperam ou de fatos que não se veem?
das duas coisas. O que são essas duas coisas, irmãos? Ele diz o texto que Abraão, quando foi oferecer Isaque, e estava a mesmo ponto a sacrificar Isaque, ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. O que é isso? Um fato... É um fato que ele não está vendo. Deus é poderoso. Para quê, irmãos? Para ressuscitar dentre os mortos. A fé cristã, irmãos, ela se relaciona diretamente com a crença da ressurreição. E é fato que nós não vemos. Assim como coisas que se esperam. Considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Coisas que se esperam e fatos que não se veem. Ou seja, irmãos, diz a palavra que é pela fé que temos convicção do chamado, é pela fé que obedecemos uma vez que somos chamados, é pela fé que temos certeza, convicção de receber um lugar por herança, uma pátria superior, uma pátria celestial. É pela fé que peregrinamos nesta terra como terra alheia. É pela fé que aguardamos a cidade que tem fundamentos. É pela fé que aspiramos pela pátria superior. É pela fé que recebemos poder para o cumprimento da promessa. É pela fé que temos Deus por fiel, aquele que fez a promessa. É pela fé que temos certeza, convicção que Deus não se envergonhará de nós, de ser chamado o nosso Deus. É pela fé que consideramos que Deus é poderoso para ressuscitar os mortos. Irmãos, isto é viver pela fé. Isto é correr a carreira que nos está proposta. Deu para entender? Como é rico, né? Essa questão da carreira que nos está proposta, essa questão de viver pela fé. Quantas coisas se relacionam conosco nesta corrida pela fé? E tem mais, hein? Quer ver mais? Tem mais. Tem muito mais. Vamos lá, verso 24 ao verso 27. Verso 24 ao verso 27, eu vou ler. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava, de novo aparece aí o quê? O galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, é pela fé, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Nesse texto há o que, irmãos? Coisas que se esperam ou fatos que não se veem? As duas coisas. Olha só, são eles, né? Verso 24, diz que Moisés, pela fé, quando já era homem feito, eu gosto dessa expressão, né? Já homem feito, ele precisou tomar algumas coisas, algumas atitudes, algumas escolhas, algumas decisões. E olha só, pela fé, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. O texto fala aí sobre o que, irmãos? Coisas que se esperam ou fatos que não se veem? E o que são? Me mostra.
favor. Considerou o opróbrio de Cristo. Fatos que não se veem. O que mais? Preferiu ser maltratado junto ao povo de Deus, ao usufruir da deles sua vitória do pecado. Fato. Fato. O que é esse fato? O fato que ele esperava, na verdade, a escolha dele, preferiu ser maltratado. Isso foi um fato. Ele recusou ser chamado filho de Faraó. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, em vez de usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Prazeres transitórios do pecado. Aí olha só, verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ou seja, Moisés, quando ele olha para duas coisas aqui no texto, ele faz uma escolha. E ele, por esta escolha, ele toma uma atitude, ele recusa e ele prefere. O que são essas duas coisas? Os prazeres transitórios do pecado e o quê? O que ele chama aqui de o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ou seja, ele olha duas coisas aqui. Coisas do mundo, onde estão os prazeres do pecado, e olha o que é aqui? As coisas relacionadas a Cristo, que muitas vezes traz o povo sendo maltratado, ele chama de opróbrio, de vergonha, né? Agora ele considera esta vergonha de Cristo, esse opróbrio de Cristo, esse ser maltratado junto com o povo de Deus, do que o quê? Usufruir dos pecados, dos prazeres do pecado. Está falando de fatos que não se veem. É preferência. É recusar-se, o texto fala, né? Ele recusa, ele prefere. Ele considera, diz o texto. 3 coisas muito importantes para nós dentro da carreira, né? E a opção. Recusar, preferir. Exatamente. Porque a carreira que nos está o que é a carreira? Proposta. Não imposta. Ninguém sai daqui enfiado na carreira, né? Com a bota na cabeça enfiada, você vai colher essa carreira. Não acontece isso não. Eu tenho que preferir, eu tenho que recusar, eu tenho que considerar. Só que ele olha 2 coisas. 2 fatos. São os fatos, irmãos. De um lado, o mundo, com os pecados e os seus prazeres. Há prazeres no pecado? E do outro lado, o que ele chama de o opróbrio de Cristo, onde ele prefere ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele prefere ser maltratado. Olha a ótica dentro desse evangelho que mudou faz muito tempo, né? Tem muita gente que prefere ser agradado. Aqui ele diz que ele prefere ser maltratado. Maltratado junto com o povo de Deus, porque ele considerou o opróbrio de Cristo, aquilo que está relacionado a Cristo, ao povo de Deus, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Irmãos, na carreira que nos está proposta, a gente vai precisar aprender a considerar as maiores riquezas de Cristo. Os tesouros de Egito sequer se comparam às insondáveis riquezas de Cristo, como diz a palavra. Só que eu vou ter que tomar uma decisão. Recusar, preferir e considerar. Agora, como que isso acontece? Tudo isso acontece? Pela fé. Por que, irmãos, ele fala assim, puxa, não, olha só, isso aqui é muito maior riqueza? É um fato que não se vê. E um monte de gente vai te cercar em redor de você, falando assim, aonde que está?
Aonde que está? Aonde que está? Cadê? Me mostra, me mostra, me mostra. Ah, você é bobo. Ah, você é mané. Ah, vá, você tem que viver a vida é curta. Ah, tem que aproveitar mesmo. E você fala assim, as maiores riquezas, fato que não se vê. Mas eu prefiro. Mas sabe uma coisa? Eu recuso. O opróbrio de Cristo, maiores riquezas do que os tesouros, diz o texto, deste mundo, os tesouros do Egito. Se você estudar a Bíblia, você sabe que o Egito representa uma ilustração do que é o mundo, com seus tesouros, com seus prazeres. Diz, com a sua glória. Com a sua glória. Diz a palavra que Moisés, pela fé, irmãos, ele olha como ele reage, como ele interage com o mundo. É assim que nós, irmãos, corremos a carreira que nos está proposta. E é assim que o justo viverá pela fé. Olha que interessante, o verso 26 ainda fala assim, porque contemplava o galardão, irmãos. O que é isso? É um fato que eu não vejo, e é uma coisa que eu espero, mas eu contemplo pela fé. Contemplava o galardão. Pela fé, irmãos, eu contemplo as maiores riquezas em Cristo Jesus. Eu contemplo o galardão, a herança, a promessa, o tesouro que a traça não corrói, que a ferrugem não corrói. Eu contemplo. Contemplava o galardão. Aí 27. Pela fé ele abandonou o Egito. Tem que ter um abandonar do Egito. Na carreira que nos está proposta, ou eu abandono o Egito, ou eu não corro a carreira que nos está proposta. Ou eu abandono, vou repetir, o Egito, ou eu não corro a carreira que nos está proposta. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Esse texto fala do quê? De coisas que se esperam ou fatos que não se veem? As duas coisas. Ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado da cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. Irmãos, na carreira que eu estou, na carreira que nos está proposta, irmãos, eu tenho que ver aquele que é invisível e abandonar certas coisas sem ter medo da cólera. Você sabe o que significa cólera? Da ira, da raiva. Vamos ter que enfrentar uma ira, uma raiva. Não tem jeito. Jesus mesmo disse: o mundo vos odiou, porque odiou primeiramente a mim. Mas diz aí que pela fé ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Aquele que é invisível. Fato que não se vê. Irmãos, ou seja, a palavra de Deus diz que é pela fé que recusamos, que preferimos, que consideramos o quê? As maiores riquezas de Cristo. É pela fé que contemplamos o galardão. E é pela fé que nós abandonamos o Egito, olhando e contemplando aquele que é invisível. É pela fé que nós vemos aquele que é invisível. Isto é viver pela fé. Isto é correr a carreira que nos está proposta.
E é, como eu disse, uma coisa proposta. Não é uma religião, não é uma religião, não é uma crença, é uma carreira. Invisível. Também não é uma filosofia. Não é uma filosofia, não é uma doutrina, nem uma teologia, é uma carreira. Eu corro a carreira, eu ando por essa carreira, eu participo dessa carreira, ou não, porque nos é proposta. Para finalizarmos, para acabar, diz assim, verso 32 ao verso 40. Que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os mortos, seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Nossa, a carreira que nos está proposta não é qualquer carreira. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Bom, irmãos, que mais direi sobre viver pela fé? Sobre a carreira que nos está proposta. Certamente nos faltará tempo necessário para referir o que a respeito dos antigos, dos profetas, de tantos aqueles que obtiveram um bom testemunho pela sua fé. Verso 33 ao verso 38, os quais por meio da fé fizeram tantas coisas, irmãos, tantas coisas que esperavam. Estes fizeram, estes receberam pela fé. Verso 33 ao 38 diz, muitos fatos que não se viam, estes viram, enxergaram por meio da fé. Verso 39 diz, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé. Todos estes viveram pela fé. Todos estes correram a carreira que nos está propostas. Quanto a nós, diz a palavra, devemos imitar sua fé. Deus é tão bom que para nós cabe somente imitar. É só imitar a fé dos antigos. Nós, para vivermos a fé, vivemos por fé, pela fé e por meio da fé. Nós, para corrermos a carreira que nos está proposta, temos aqui uma nuvem de testemunhas.
É tão grande o número de testemunhas que a palavra chama de nuvem. E é tão lindo esse termo porque você tem que olhar para o céu para enxergar essas nuvens, né? Nuvem você só vê, você só enxerga olhando para o céu. Voltando os olhos para cima. Que aí você consegue ver. Aí você consegue enxergar. É olhando para as coisas que vêm do céu, buscando as coisas que vêm do céu, como diz Filipenses, buscai as coisas que vêm do céu, as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. E aí a gente pode então imitar a sua fé. Irmãos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, porque o justo viverá pela fé. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela palavra do Senhor. E a palavra ela é maravilhosa, ela é majestosa. Nós amamos a Tua palavra. Nós amamos a Tua presença. Nós amamos o Teu cuidado conosco. Nós amamos, ó Pai, provar e experimentar do Teu amor. Nós amamos o Senhor nos ensinando a corrermos a carreira que nos está proposta. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta tão grande nuvem de testemunhas que nos ensina, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o que é viver pela fé. Obrigado, Senhor, por iluminar com a Tua palavra os nossos passos. Obrigado por nos conduzir e por nos ensinar de maneira tão simples, mas ao mesmo tempo tão rica e tão gloriosa, o que é a carreira que nos está proposta. O que é, o Senhor, o viver pela fé. Diz a Tua palavra, Senhor, que o justo viverá pela fé. Senhor, que nesta noite o Senhor encontre aqui, neste lugar, os justos aptos, preparados, para viverem e correrem a Tua carreira por meio da fé. Nos conceda a fé, Senhor, uma fé sólida, uma fé operante, uma fé ágil, uma fé para que possamos, ó Pai, como estes homens, a também considerar e a optar em correr pela carreira que nos está proposta. Obrigado pela ação do Senhor neste dia, nas nossas vidas. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela ministração, pelo vídeo, pela internet. E que o Senhor e que Tua graça escreva estas palavras no nosso coração, na nossa vida, Senhor, para que não venhamos a esquecer, para que não venhamos a nos desviar da Tua palavra. Escreva isto no nosso coração, pela Tua graça e pelo Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos e pedimos a Tua presença que continue no nosso meio nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se quiser orar, irmãos, fique à vontade. Quer colocar sua vida na presença de Deus? Fique à vontade. Diante de tudo isso,